Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE. Aqui quem fala é o pastor e professor Pedro Henrique Tertulino. Estou muito feliz em voltar à sua casa, ao seu dispositivo, ao seu computador, para que possamos dar continuidade nos nossos estudos teológicos dentro da teologia sistemática, no tema de criação e angeologia. Nós estamos estudando esta que é praticamente o começo da teologia sistemática, que trata da criação e da doutrina dos anjos. Na aula passada nós fizemos ali em aspecto introdutório, relacionamos este assunto e julgo ter sido uma experiência muito valiosa, muito positiva, pois por meio dela nós conseguimos dar início a essa discussão teológica. Na aula passada nós abordamos as teorias filosóficas sobre a criação, seja ela da geração espontânea, do panteísmo, do materialismo, do dualismo. Entendemos que nenhuma dessas teorias se sustentam perante o registro fidedigno da palavra de Deus. Enfatizamos a importância de crermos na inspiração da Escritura para que possamos ler a Bíblia a partir desta interpretação e assim aceitá-la como a verdade incontestável da palavra de Deus. Hoje a nossa abordagem vai colocar a visão criacionista em tensão com a visão evolucionista. Então nós temos o criacionismo, o evolucionismo como ramos de interpretação sobre a origem de tudo. O criacionismo, diga-se de passagem, ele é uma visão cristã, porque acredita que Deus é o criador de tudo, existe um criador. E o evolucionismo é uma visão, uma teoria que está apoiada em algum tipo de investigação científica e que quase, mas quase aí tem uma explicação, quase tirou Adão e Eva dos livros de ciência. Não conseguiram porque, por ser uma teoria e uma teoria incompleta, ela não consegue se sustentar perante o fato de que existe um Criador. Então vamos começar a discussão. Nós temos essa pergunta inicial. Como cristãos, nós devemos acreditar nas descobertas científicas que contradizem a Escritura Sagrada? Isso é um debate muito complexo, porque às vezes você está assistindo noticiário, você está assistindo um documentário e você vai vendo que muitas informações da dita ciência, ela acaba contradizendo, negando aquilo que a Escritura ensina. Mas será que nós devemos aceitar a descoberta científica como sendo algo que realmente faz sentido contra a Bíblia? Nós podemos afirmar que não, até porque o que nós temos aprendido é que a verdadeira ciência comprova a veracidade da Escritura. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, é a palavra de Deus, e por mais que ela seja antiga, tudo que a moderna ciência, a ciência honesta, a ciência séria tem descoberto, a Bíblia já fazia algum tipo de comentário, alguma afirmação. Então, toda vez que você vê algo que é muito novo, surpreendente, contradizendo a palavra de Deus, suspeite, porque a verdadeira ciência tem comprovado a veracidade e a inspiração das Escrituras Sagradas. Nós entendemos na aula passada que tudo provém de um Criador, e hoje nós vamos tentar entender e refutar o argumento evolucionista. Quando nós falamos de evolução, nós estamos tentando abordar a teoria da macroevolução, essa teoria da macroevolução, ou a teoria geral da evolução. É importante frisar aqui a teoria, tá bom? Porque não é uma ciência exata, é uma teoria que foi postulada
pelo cientista Charles Darwin. Darwin, em 1859, isso já na segunda metade do século XIX, ele vai postular a teoria conhecida como darwinismo. A teoria do darwinismo. A teoria do darwinismo, ela é defendida também por esse cientista moderno, o Wayne Frere. Ele diz que substâncias não vivas deram origem ao primeiro material vivo, que em sequência se reproduziu e diversificou, gerando todos os organismos vivos. Então você tem aqui a completa negação de que existe um criador. Partindo da ideia da substância não viva, nós temos aí esse conceito extremamente complexo de ser explicado. Tem um ponto interessante naquilo que é conhecida como a moderna teoria da evolução. Eu quero ler com vocês aqui, eu estou com o meu manual do Wayne Grudem, na página 214, eu quero ler com vocês o excerto para que vocês entendam como isso é pensado por parte dos cientistas. Diz assim: na moderna teoria evolutiva darwinista, a história do desenvolvimento da vida começou quando uma combinação de substâncias químicas presentes na Terra gerou espontaneamente uma forma de vida simples. Aí vem a ideia da geração espontânea, provavelmente unicelular. Essa célula viva se reproduziu e acabaram surgindo algumas mutações ou diferenças nas novas células geradas. Essas mutações levaram ao desenvolvimento de formas de vida mais complexas. Um ambiente hostil provoca a morte da maioria delas, mas as que se adaptam melhor ao habitat sobreviveram e se multiplicavam. Assim, a natureza exercia o processo de seleção natural. Esse é um ponto muito importante também dentro do darwinismo, que acredita que o mais forte prevalece e se adapta. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, acredita-se numa espécie de darwinismo social, que quem vai sobreviver não é o mais inteligente, não é o mais forte, não é o mais rico, mas sim o que melhor se adaptar à nova realidade. Essa é a ideia que normalmente está sendo vendida para todas as pessoas. É claro que isso tem uma implicação muito terrível na prática, porque você acaba colocando as pessoas quase que nos jogos mortais aí, competindo pela vida. Na continuação do parágrafo está escrito assim: um número crescente de mutações acabou gerando uma variedade cada vez maior de seres vivos, de modo que, por meio desse processo de mutação e seleção natural, desenvolveram-se na Terra todas as complexas formas de vida a partir de um único organismo extremamente simples. Então você tem a teoria darwinista apoiada nessas premissas. O que tudo isso significa? Significa a negação de um criador, significa a completa alienação à realidade, significa acreditar mais no acaso do que naquilo que o próprio Deus pode fazer. Uma nota importante até aqui. É importante compreendermos que o termo evolução também é aceito por alguns cristãos no sentido de microevolução. A microevolução, nós não teríamos problema de aceitar isso. Por quê? Porque na microevolução entendemos que os seres vivos criados por Deus, o ser humano, os animais, as plantas, eles de alguma forma se adaptam à realidade do ambiente, mas é uma adaptação simples. Eu vou mostrar aqui uma imagem. Nós temos aqui duas aves. Uma ave tem essas membranas nas patas, outra não tem essas membranas nas patas. Isso é o que nós entendemos por microevolução.
para que essas aves se adaptassem à vida e ao local que elas viviam, elas tiveram que passar por esse processo de microevolução. Então, quanto a isso, nós não temos problema em aceitar. Por quê? Porque é perfeitamente plausível a vida humana ela se adaptar à realidade que ela está. Agora, a macroevolução, nós estamos falando deste desenho. Aqui nós temos o primeiro protótipo do ser humano, o Australopithecus, que evoluiu para o Homo habilis, que evoluiu para o Homo erectus, que evoluiu para o Homo sapiens neanderthalis e que, por último, chegou nesse formato que nós temos. Evoluiu para o Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Então, para aceitar essa macroevolução, nós negamos o fato de Deus ter criado o Adão perfeito, como diz o registro de Gênesis, e passamos a entender que substâncias químicas combinadas deram origem a um ser inferior. Esse ser inferior foi sendo pressionado pelo ambiente, ele foi se adaptando. Na seleção natural, o mais forte, o que melhor se adapta, sobrevive, até chegar ao que nós temos hoje. Então, esse conceito de macroevolução é um grande desafio para todos nós dentro da teologia. Aceitar isso aqui é, de fato, negar a veracidade e a inspiração das Escrituras Sagradas. Então, aqui você tem aí um panorama geral. É claro que você deve aprofundar-se, pesquisar, olhar debates sobre isso. Nós temos um teólogo brasileiro, como eu já citei para vocês, a guisa de conhecimento, a título de conhecimento, o nosso querido, amado presbítero Adalto Lourenço. Ele tem uma discussão muito interessante sobre esse assunto. Uma outra pessoa, apesar das controvérsias, das muitas coisas que circuncidam a sua figura, mas é muito respeitado, o pastor Silas Malafaia. Ele também tem uma palestra sobre evolução, criação, criacionismo, evolucionismo, muito interessante. Nós brincamos, né, do tempo que ele usava bigode ainda, então é recomendado também que vocês assistam, muito interessante. Assim nós pontuamos essa primeira parte falando sobre a teoria da evolução. Agora nós temos uma tentativa de cristianizar essa visão evolucionista. A isso é chamado de evolução teísta, que basicamente defende o nosso Deus intervindo no processo evolutivo. Não é Deus criando, é Deus intervindo. Aí você tem a diferença, por isso que não é chamada de criacionista, sim evolucionista. Está acontecendo o processo de evolução, Deus intervém nesse processo. Deus criou a matéria no princípio, Deus criou a forma mais simples de vida, acredita-se que tenha sido a ameba, Deus criou o homem, e aqui você tem a intervenção de Deus nesse processo evolutivo. Qual que é o problema dessa visão? O problema dessa visão é que ela nega o registro bíblico, porque você não tem essa afirmação de Deus criando a matéria no princípio, e nem a vida da forma mais simples. A criação de Deus é uma criação sempre imediata. O Senhor cria todas as coisas a partir do poder da sua palavra. Então ele não cria os organismos celulares para que isso vá evoluindo e se torne uma forma mais simples de vida, e posteriormente, a partir dessa forma mais simples de vida, ele faz o homem. Então a tentativa de harmonizar a teoria da evolução com o conceito da Bíblia Sagrada sobre criação, ela é mais maléfica do que benéfica, porque nos leva a este problema, o problema relacionado a acomodar o registro bíblico aos conceitos, às teorias científicas. Então, existe digamos assim, uma teoria cristã de evolução.
E aí nós temos a conclusão que se chega é que ela não é nem cristã e nem evolucionista, que vai negar as duas coisas, o famoso estar em cima do muro. Espero que você possa ter entendido esse ponto. Leia mais sobre isso, o evolucionismo teísta, a teoria teísta evolucionista, onde você vai chegar a um maior entendimento. A nossa proposta aqui é dar a você a direção a que seguir, e aí o seu esforço, a sua dedicação vai fazer você seguir esse caminho. Perfeito? Maravilha. Agora nós vamos olhar algumas provas, sejam elas bíblicas ou tão somente provas racionais, que negam absolutamente a teoria evolucionista. O que nós entendemos é preciso ser mais crente para crer na evolução do que na criação. Aqueles que negam a existência de Deus para tentar a explicação da teoria da evolução, eles mostram ser mais fervorosos nesse aspecto religioso do que o próprio crente que crê num Deus que criou tudo. Porque é simples, é algo que não faz sentido, nada dá origem a tudo. Então nós partimos da ideia de que existe um Deus, esse Deus, pelo poder da sua palavra, dá origem a todas as coisas, porque é Deus. Eu quero, nesse ponto, me atendo a esse ponto, eu quero junto com vocês pensar em alguns pontos que vou citar aqui para vocês, alguns pontos que vão negar a teoria daquilo que nós chamamos de evolucionismo. O primeiro deles, o problema é que a evolução não continua. Depois que o Charles Darwin ele formulou isso em 1859, em 100 anos, passado aí 160 anos, o que nós podemos perceber é que o homem não continua a evoluir. Muito pelo contrário, ele parece estar estagnado e essa é a nossa condição. E por quê? Porque nós somos criados assim, nós não fomos feitos nesse aspecto para evoluir. Você não vê um homem criando asas, você não vê homens criando habilidades para viver debaixo da água sem o auxílio de mecanismos de segurança para respiração. Então tudo isso mostra que a teoria da evolução ela não tem sustentação. Por quê? Porque a evolução não continua. Inclusive, os animais continuam sendo animais. Como eu disse, nós não temos problema para aceitar a ideia da microevolução, mas o conceito de evolução de uma vida inferior para uma vida superior, ele não se sustenta com o passar do tempo. 160 anos, se isso fosse verdade, algumas coisas já deveriam ter mudado radicalmente na nossa vida. O segundo argumento que nós podemos citar que refuta o evolucionismo é a ideia de que o conceito da seleção natural ela também vai ter problema, porque nem sempre nós podemos afirmar que o mais forte sobrevive ou que o que melhor se adapta sobrevive. Por quê? Porque senão a Terra e a vida humana estaria basicamente extinta, a vida humana principalmente. Nós temos hoje 8 bilhões de habitantes na Terra, 7 para 8 bilhões. Nesses 7 para 8 bilhões, todos conseguem se adaptar, uns com maiores dificuldades, mas se adaptam. Se isso acontecesse na prática, qual seria o grande problema? Apenas uma minoria estaria viva, já que a Terra daria conta de matar todos aqueles
que não são aptos para a teoria da evolução. O terceiro argumento que refuta a ideia da teoria evolucionista é que as descobertas científicas feitas nesse século XXI mostram exatamente o contrário. Nós temos uma assinatura no nosso DNA. Eu quero enviar para vocês a teoria do design inteligente, mostrando que dentro de cada um de nós existe uma assinatura, essa assinatura posta pelo próprio Criador. Então, todos esses argumentos, entre outros, acabam a nos mostrar e nos falar como é complexo você aceitar a teoria da evolução. É como eu disse, como está na tela para vocês. É mais fácil, é preciso ser mais crente para crer na evolução do que na criação em si. Beleza? Ah, mas tá, pastor, é confuso, não é nossa área de domínio, nós estamos fazendo teologia. Teologia vai relacionar a palavra de Deus com... Desculpa. Dá vontade de espirrar. Perdão. A teologia vai relacionar a palavra de Deus com a vida humana. O que na prática isso significa? Isso tem um significado prático muito complexo. Por quê? A partir do momento que eu acredito na evolução, eu estou afirmando a vida sem sentido ou sem um propósito superior. A vida perde a ideia da eternidade, da existência para sempre com Deus, perde esse propósito superior de glorificar a Deus e vira apenas tão somente sobrevivência. Vira tão somente aquele que melhor se adapta ao ambiente para sobreviver. Ela perde toda essa superioridade da vida humana, toda a inteligência dos grandes artistas, músicos, poetas, escritores, matemáticos. Tudo isso que foi revertido para o bem-estar da vida humana perde o sentido, porque na verdade nós existimos na teoria da evolução para se adaptar e para evoluir. E isso não tem a ver com evolução. Pensar dessa forma, na forma evolucionista, a vida torna-se tão somente aqui e agora, não leva em consideração a existência de alguém maior e superior, no caso, o nosso Deus. A segunda implicação prática da teoria evolucionista é a relativização de valores. Isso também nos faz pensar que, a partir do momento que não existe o valor de um Criador que exige prestação de contas das suas criaturas, tudo torna-se relativo. O que nós vemos hoje, essa crise de verdade no mundo que nós vivemos, ela começa a partir do momento que Darwin ele entende que não é algo absoluto, mas é algo relativo. Então, vamos pensar de forma assim bem assustadora o que eu vou falar aqui agora, tá? Imagine você que, em nome da existência da raça humana, nós peguemos ali algumas pessoas, vamos usar o exemplo de uma nação, do Brasil, nós vamos trancar essas pessoas num determinado local, vamos aplicar nela um medicamento. Esse medicamento vai matar todas elas, mas vai servir para que nós estudemos e entendamos melhor como o corpo humano reage àquele determinado patógeno, àquela determinada doença. Isso é errado? Na perspectiva bíblica, sim, isso é errado, isso é pecado. Deus tem poder sobre a vida. Mas na perspectiva evolucionista, isso não é errado. Isso é necessário para que a vida humana melhor se adapte. Então perceba que não há valor. E por fim cria a ideia da seleção natural adaptada para a seleção social. E aí, infelizmente, o Darwin ele serviu como base de muitas e muitas ideologias políticas no decorrer do século XIX e XX. Por quê?
Porque a ideia da seleção natural é que o que melhor se adapta sobrevive. Na seleção natural, social, nós temos também a ideia do mais forte, a sobrevivência do mais forte, do aquele que melhor se adapta. E a partir do momento que eu entendo que o melhor que se adapta sobrevive, o mais forte sobrevive, eu desconsidero aqueles indivíduos que são considerados mais fracos. E isso nos leva a um conceito conhecido como eugenia. Na eugenia, escolhe quem vai viver. Escolhe quem vai viver. Se você olhar, por exemplo, eu particularmente sou fã do Vingadores, e dos Vingadores nós temos ali 4 filmes da franquia. O terceiro filme, Guerra Infinita, mostra o personagem, o vilão, o Thanos. O Thanos, ele acredita que para trazer equilíbrio ao universo, ele precisa eliminar metade da vida humana. E ele escolhe quem vai viver. Você vê que Thanos ele tem um conceito eugênico na sua essência de pensar. O que os irmãos Russo fizeram na publicação desse filme é apenas um retrato daquilo que as pessoas normalmente já estão fazendo. Então, uma das formas mais diabólicas dessa seleção social é o aborto, a qual uma mulher, seja ela casada, solteira, ao conceber um filho e não querendo ter esse filho, decide matá-lo no ventre, com uma medicação, com um tubo de sucção. Ao fazer isso, ela está escolhendo, ela está fazendo uma seleção social. Ela não está dando o direito daquela criança a lutar pela vida. Ela está tirando aquele direito, está com uma prática eugênica. Toda vez que o Estado interfere na vida humana, que os velhos têm que morrer, que os velhos já não servem mais, o que o Estado está fazendo é agindo de forma eugênica, está selecionando socialmente. Mas tudo isso vem como base da seleção natural. Então perceba que esta forma de pensamento, ela não é apenas uma teoria de laboratório. Essa forma de pensamento, se posta em prática, ela leva a riscos assustadores. A vida humana, o homem que foi criado em imagem e semelhança do Criador, ele acaba sendo desvalorizado a ponto de ser eliminado de acordo com as postulações de Charles Darwin da seleção natural. É por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, como cristãos, como teólogos, aceitar a visão do darwinismo, porque ela é extremamente perigosa. Perigosa a ponto de nos afastar dos valores mais absolutos da palavra de Deus. Assim, nós estamos chegando na conclusão da primeira parte da nossa disciplina Criação e Angelologia. Vamos fazer um resumo. A doutrina da criação defende que tudo que existe provém de um Criador. Então, esse é um resumo importante, essa é uma síntese importante. E nós entendemos que esse Criador, ele fez tudo o que existe num prazo de 6 dias. Ao que tudo indica, pela exegese do texto, 6 dias seguidos, sendo cada um desses dias de 24 horas. Tudo Deus criou dentro de uma ordem, e essa ordem respeitada, ela dá sustentação à vida humana. E a última obra da criação de Deus foi o homem. Esse homem criado foi feito como um administrador de toda a obra criada. Isso é importante porque nós chegamos ao propósito da criação. Por que tudo foi criado? Tudo foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, para que glorifique o nome do Senhor. O mundo tal qual existe, nós entendemos que está manchado pelo pecado e por isso está em desordem. Mas o propósito original do Senhor é que a criação o glorifique. É nesse momento que nós temos a pessoa de Jesus Cristo, que na criação
criou todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele, e que na redenção traz ao homem o real valor da vida humana, da vida de uma forma geral. Ele dá ao homem essa visão resgatada da criação. Na redenção, nós também temos o Espírito Santo aplicando essa salvação ao coração dos homens, que os levam a olhar para a criação com amor. Nós podemos fazer o uso de tudo que existe, podemos consumir tudo que existe, podemos nos alimentar de tudo que existe, podemos adaptar a vida humana a tudo que existe, nós podemos criar a partir da criação de Deus. Mas tudo isso nós fazemos para a glória de Deus e pensando sempre que um dia nós vamos prestar contas ao Senhor do bom uso ou mau uso que fizemos da sua terra. Assim nós terminamos na aula de hoje, tentando contrapor, apresentando ali a visão evolucionista que foi postulada primeiramente por Charles Darwin em 1859, que acreditava que tudo passa a existir a partir de combinações químicas e a vida, de uma forma geral, seja a vida humana, a vida animal, a vida das plantas, ela passa por um processo de evolução para se adaptar ao mundo que está. Refutamos isso principalmente porque se existiu a evolução parou, porque as coisas estão como estão. E hoje nós temos a teoria do design inteligente, que é uma teoria postulada por cientistas tementes a Deus, que mostram que na nossa Constituição existe uma assinatura, a assinatura do próprio Deus. Espero que você possa aprofundar seus estudos nessa área, nesse ponto, e crescer na graça e no conhecimento. Que Deus nos abençoe. Aqui quem falou foi o pastor Pedro Henrique Tertulino, seu servo, para aprendermos juntos sobre a teologia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.